Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Olha, no próximo domingo, dia 17, vai acontecer em todo o país a Marcha do Parto em Casa. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto com a obstetriz Ana Cristina Duarte, que está conosco. Muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Prazer, boa tarde, espectador. Você é uma das organizadoras dessa marcha? Na verdade, não tem uma das organizadoras, são 2.000 mulheres enfurecidas por aí, eu não tenho mais uma cabeça, a gente não sabe, eu estou envolvida com o processo todo, mas... E a coisa começou a se espalhar, inclusive, pelas redes sociais. Ela começou nas redes sociais, na verdade, explodiu nas redes sociais, então quando isso acontece, esse fenômeno de rede social, a gente perde o controle mesmo. Eu não tenho nenhum controle, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas a gente fica sabendo, assim, de algumas coisinhas. E nem quantas pessoas realmente vão participar, Não faço a menor ideia. E o evento não é só em São Paulo, como eu disse, acontece no país todo, em grandes capitais, inclusive. Nas grandes cidades, nas grandes capitais isso já está articulado e no interior de São Paulo também, algumas cidades do interior também vai acontecer. Ana Cristina, qual é o principal objetivo? O objetivo é trazer visibilidade para essa questão do direito ao parto domiciliar, do direito à escolha pelo parto domiciliar. Não é um movimento de convencimento pelo parto em casa. O parto em casa, ele não é para todas as mulheres, é para mulher que deseja, que tem uma saúde muito boa, mas a questão maior é trazer visibilidade, porque no Brasil o sistema todo é muito cruel para a gestante que quer um parto normal, já é complicado. Então, se ela quiser uma cesariana, tudo bem, se ela quiser um parto no SUS normalzão, assim, daquele esquema bem medicalizado, tudo bem, ela consegue, mas fora isso ela não consegue. Um parto natural ou o parto normal no sistema privado ela não consegue. Então a questão é trazer visibilidade para essa questão, para todas as questões que envolvem assistência ao parto no Brasil e também trazer para as mulheres essa possibilidade delas escolherem se elas quiserem sem ser taxadas de loucas ou maltratadas ou inclusive proibidas, que é o movimento de tentativa aí dos conselhos, né, de proibir através da proibição do médico, acaba sendo proibido para a mulher. Né? O parto domiciliar. O parto domiciliar. Porque o que o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo justifica é que eles não são contra o parto humanizado, são contra a palavra domiciliar, que isso envolveria alguns riscos. E eu gostaria que você esclarecesse isso para o internauta da Jovem Pan Online. Então, veja bem, a gente pode achar qualquer coisa, Patrícia. A gente pode achar que é legal, que é feio, que é bonito, que é perigoso. Eu posso achar um monte de coisa. Eu posso achar que descer de rapel é perigoso. A gente precisa provar isso. Todos os estudos científicos mostram que para mulheres de baixo risco, o parto domiciliar é tão seguro quanto o parto hospitalar. É evidência científica. Fora isso, assim, se a gente não pode falar em termos de evidência científica, nós vamos falar em termos de quê? Do que uma médica, 2 médicas, 2 médicos do conselho esse, conselho aquele, resolveram porque eles acham que é mais arriscado. Isso não é argumentação. A argumentação, eu quero argumentação científica. A ciência diz que pode, que não é perigoso, que é tão seguro quanto o parto hospitalar. Acabou, se alguém trouxer um argumento melhor que esse, eu aceito. Bom, vocês realizam quantos partos naturais por mês, em média? A maternidade ativa é o site de vocês? O meu grupo especificamente, Maternidade Ativa, na verdade sou eu que sou a parteira que atende os partos. Mas a gente calcula que em São Paulo estão acontecendo por volta de 15, na cidade de São Paulo, né? Município de São Paulo, por volta de uns 15 partos domiciliares por mês. 15 partos por mês. 15 partos Isso domiciliares significa por mês. Um parto natural, sem nenhuma anestesia. Parto natural, sem anestesia. A gente tem um monte de recurso para lidar com a dor sem usar remédio. Okay. Então a gente usa banho morno, a gente usa massagem, posições e vários outros truques que a gente tem. Mas também é um parto que não usa hormônio para acelerar, não rompe bolsa, a mulher não fica deitada. O que também faz o parto não ser tão doloroso quanto aquele parto típico de novela que a gente vê por aí. Entendi. Em média, ele dura quanto tempo? Depende da mulher. Eu já atendi partos que duraram de 1 hora até 1 dia. Depende da mulher, se ela já tem parto normal anterior. Depende de vários fatores. É muito individual, muito né? individual. Cada parto é um, né? Mesmo que seja a mesma mulher. Mesmo que seja a mesma mulher, cada parto dela vai ser diferente. Qual é o perfil das mulheres que procuram esse tipo de parto hoje, que escolhem por isso? O perfil é bem interessante. São mulheres, em geral, com curso superior completo, muitas com pós-graduação, são profissionais liberais, mulheres que trabalham, que se sustentam, que já têm uma vida financeira estabilizada. E, em geral, são pessoas bastante
curiosas e que pesquisam bastante, leem muito, vão atrás, acabam virando militantes e tal. Assim. Antigamente, era muito comum a gente ouvir que a pessoa morria de parto, né? A mulher morria, ou mesmo a criança, durante o trabalho de parto. E os partos eram realizados em casa. Uhum. Será que por isso que as pessoas têm tanto medo também de realizar esse tipo de procedimento? Tem várias coisas que entram nessas crenças de que o parto em casa é perigoso, mas uma delas é o passado, quando a gente não tinha por exemplo, não tinha um pré-natal institucionalizado, bacana, bem feito. A gente não tinha técnicas de transfusão sanguínea, não tinha antibiótico disponível e realmente as mulheres morriam de hemorragia, morriam de infecção e os bebês morriam de várias outras causas. A partir da década de 50, quando a gente teve uma grande melhoria também de saneamento básico, alimentação, pré-natal e tudo mais, a queda da mortalidade foi bem grande. Então, não foi a hospitalização do parto que diminuiu a mortalidade, mas foi o desenvolvimento dessas técnicas e principalmente a gente separar a mulher de baixo risco da mulher de alto risco. A gestação de alto risco é um quadro completamente diferente e a gestação de baixo risco é um quadro muito bacana. Então, a de alto risco, ela tem que ser tratada, ela pode ter parto normal, ela pode ter parto humanizado, mas não vai poder ter em casa. E a mulher que está dentro do parto de baixo risco, ela pode optar, ela tem essa escolha. Nós estamos ao vivo aqui com a Ana Cristina Duarte, ela é obstetriz, estamos falando sobre a marcha do parto em casa, que vai acontecer em todo o país no próximo domingo, dia 17, e você pode participar também desta conversa. Estamos nas redes sociais, no Facebook, é só você curtir lá a nossa página Jovem Pan Online e deixar o seu comentário ou a sua pergunta. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico, espaço@jovempan.com.br. Inclusive, ontem nós conversamos com uma conselheira do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e ela disse que alguns imprevistos podem acontecer, mesmo que a gestação tenha corrido dentro da normalidade. Como é que vocês, obstetrizes, lidam com uma situação dessa? Então, existem técnicas para lidar com cada tipo de intercorrência, né? A maioria das intercorrências a gente resolve em casa mesmo. Então, sangramento maior pode ser usado um medicamento para estancar o sangramento. Para o bebê a gente tem oxigênio, tem material de reanimação neonatal, tem material de sutura, se tiver algum tipo de laceração após o nascimento, se tiver um cortinho, qualquer coisa, a gente tem como suturar. Então, na verdade, a gente tem um material, tudo que tem numa sala de parto normal, praticamente tudo, a gente tem dentro de casa no parto domiciliar. A única coisa que não dá para fazer em casa é uma cesariana. Mas a imensa maioria das cesarianas, elas vão sendo compostas ao longo do trabalho de parto, quando a gente vê que a coisa não está indo. E aí, esse parto já foi para o hospital. Então, esse tipo de intercorrência, a grande maioria a gente resolve mesmo em casa. Para os casos que não dá, a gente tem já determinado quem que é o médico que vai atender, qual é o hospital onde vai ser atendido, como vai ser feito o transporte, quanto tempo demora, qual é o caminho que se faz, tudo isso já está pré-estabelecido no plano de parto. Então, fica tudo certo e a mulher topa essas condições. Sim, né? claro. A mulher topa essas condições. Sim. Quer dizer, num momento de uma emergência, vocês correm para uma maternidade. Nenhum problema em relação a isso? Não, sempre é extremamente desagradável correr durante o trabalho de parto, não é uma coisa que a gente gostaria. Mas é uma coisa que está pré-estabelecida e já está determinada com a família. Quer dizer, isso pode acontecer, o risco de ter uma transferência correndo é 1%, de cada 100 partos, a gente vai ter que dar uma corridinha, e quando tem que correr, e aí a gente espera a colaboração de todos, isso está tudo já determinado. A gente está vendo imagens ali, quem é essa? Ela foi atendida por você, né, essa mãe? Foi, essa é a Sabrina de Campinas, que teve um parto em casa muito bonito e com as imagens captadas pelo pessoal do Além do Olhar, que é a Vivian, e foi feita uma montagem muito feliz, na minha opinião, e que acabou gerando um número recorde de acessos pelo YouTube. Teve 2,5 milhões de acessos para esse vídeo. Ele foi visto no mundo inteiro e foi muito comentado. É um vídeo muito bonito. Inclusive, ela dá um depoimento depois, dizendo que faria tudo novamente, né? Com certeza, ela disse que sim. Foi tudo bem? Quantas horas de trabalho de parto? Foram 8 horas de trabalho de parto. Foi um parto bem tranquilo, bem de livro, como se diz. Que legal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Estamos recebendo hoje a Ana Cristina Duarte, obstetriz. Estamos falando sobre a marcha do parto em casa que vai acontecer neste final de semana em todo o país. Até já.